Fala aí, galera que acompanha a Máximos TV, tranquilo? Hoje a gente vai dar início a mais uma edição do jornalzinho da Máximos. Então vamos passar para vocês o que aconteceu nas rodadas anteriores e qual vai ser o procedimento dessa nova rodada. Fica até o fim do vídeo hoje que a gente vai fazer uma entrevistinha com nossos atletas que estão aqui em Santa Catarina. Então acompanha até o final aí. Da início a gente vai falar sobre os jogos que aconteceram no final de semana da Copa CF. Então o nosso Sub-9 infelizmente perdeu por camisa 10, de 4-2. Jogo bem acirrado, porém, como já disse anteriormente, nossa categoria Sub-9 ainda é bem iniciante. Muitos atletas Sub-8 no meio. Então acabaram que não conseguiram perder, abriram o jogo perdendo de 3-0. Ainda foram buscar o 3-2, quase deu. Porém tomaram o gol no finalzinho do 4-2, mas tá ótimo. Logo após teve o jogo da equipe do Sub-11, da Copa CF, que jogou contra a equipe da região norte. Foi um jogo relativamente tranquilo até o momento que chegou o atleta a mais da região norte, que começou o jogo com um jogador a menos. A gente abriu o placar e conseguiu abrir 3-0. Então chegou no segundo tempo, o atleta da região norte chegou, completou a equipe deles. O jogo ficou um pouco mais acirrado, mas acabou com os mesmos 3-0. No final de semana passado, tínhamos ainda previsto jogos da Copa Liga Oeste. Porém, como teve bastante chuva, foram cancelados os jogos e foram repassados para essa próxima semana, tá? Que a gente já vai passar para vocês como ficam os jogos desse fim de semana. Nesse final de semana, a gente vai ter os jogos da categoria Sub-17 na Copa ACF de Society. Então a gente joga 2 jogos na parte da manhã com os 17. O primeiro jogo às 8h30 da manhã contra a equipe do Juventude de Santa Teresa. Jogo os 2 jogos é para terminar a primeira fase, então por isso que eles vão dobrar jogos. Então 8h30 da manhã joga o Sub-17 contra o Juventude e o mesmo Sub-17 joga às 9h55 da manhã. Então eles vão ter um jogo de intervalo para descansar. E eles jogam às 9h55 da manhã contra a equipe da ABFIT de Sobradinho, tá? Para terminar a primeira fase da competição da Copa CF, ok? Entre os jogos do 17, a gente tem o jogo do Sub-15. Sub-15, categoria que ainda está invicta na competição. Jogou, se eu não estiver enganado, 2 jogos, ganhou um e empatou o outro. Joga a terceira partida contra a equipe do Resenha. Se eu não estiver errado, está terminando a primeira fase também. A Resenha vem crescendo, vem tendo um bom nível já também. Então é um jogo de qualidade, ok? Antes de eu passar para a próxima informação, vou chamar meus atletas aqui para nós trocar uma ideia. Bom, agora está aqui do meu lado os 2 atletas que a gente trouxe aqui para Santa Catarina. O Calica, para quem não conhece, e o Vinícius. Calica, acho que todo mundo já sabe quem é. Está acostumado aí na escolinha. E o Vinícius, que está por menos tempo com a gente, beleza? Então estamos aqui em Santa Catarina, aqui no Barra, na cidade de Itajaí. Trouxemos os meninos para fazer um teste aí. Vamos fazer uma entrevistinha com eles aqui, breve. Os meninos são meio envergonhados, fácil de dar risada à toa, mas vamos tentar. Calica, seguinte, para quem não sabe, o Arthur, que todo mundo sabe do que é Calica, às vezes não sabe nem o nome do homem. Arthur, faz quanto tempo que você está na escolinha já? Faz 5 anos que eu estou na escolinha da Máximos. Entrou com 9 anos e agora tá para completou 14, né? Então, ela é de janeiro, então vai completar 15 anos no ano que vem. O Calica já fez algum teste ou primeira vez que está fazendo teste? Já fiz teste lá no Azures, infelizmente não deu certo, mas agora estamos tentando aqui no Barra. Tá, o Calica já foi a segunda vez que ele está fazendo teste, já tem uma experiência com avaliação, não é primeira vez, então já está na escolinha há bastante tempo, já é um atleta, vamos dizer, experiente, não se afoba, não fica mais tão nervoso com competição e nem com teste de alto nível, né? O que você está achando da estrutura do Barra? A estrutura é muito foda, não tem nem o que falar. Apesar que o novo CT deles ele foi em 2024, né? Faz pouco tempo, mas a estrutura é muito boa. Tem nem
comparação com... A estrutura do Barra conta com, se eu não estiver errado, vocês me ajudem, que como vocês estão lá dentro, vocês têm mais... Hoje à tarde eu vou fazer uma visita na parte interna lá do Barra, então eu vou tentar fazer uns vídeos, se eles autorizarem, não é muito fácil. Mas então, tem 5 campos, se eu não estiver errado, 2 deles são sintéticos, para quem não gosta de campo sintético, são 2 campos sintéticos de campo, tá? Não é só suíço, é campão. Tem o estádio, que é grama natural, e 2 campos de grama natural no CT. Ele comporta também espaço para alojamento dos atletas, os atletas que podem ser alojados moram ali. Então é uma estrutura muito boa. Hoje é considerada a 2ª ou 3ª potência do estado de Santa Catarina. Então, os meninos estão vindo num clube de grande porte. Se ficarem, vai ser uma grande conquista para a escola e também para os meninos. É um clube de origem alemã, então geralmente eles vendem os atletas para a Alemanha quando eles conquistam o passaporte, conseguem fazer toda a parte burocrática da coisa, tá? Então, Calica, qual que é a tua perspectiva? Você acha que vai dar para passar? Não sabe? Ou não teve nenhum feedback dos treinadores lá ainda? Tá, uma pergunta complicada, né? Porque eles não falam com nós, só depois que a gente... Não sei se hoje eles vão falar que é o último dia de treino, né? Mas a perspectiva que eu quero é passar, né? Mas vamos ver. Bom, então, se tem a perspectiva, eu assistindo os treinos, acho que vocês estão indo bem. O Calica tá fazendo o que ele treina, então não tem nenhuma novidade, né? Vinícius, para quem não conhece, não é um atleta que está na Máximos há muito tempo. Ele é um atleta oriundo da cidade de Santa Lúcia. Então, foi descoberto pelo Tuiuti, foi lá fazer um teste no Tuiuti lá, no futsal, e por ser um atleta sub-13, 2013, ele nasceu em 2013, e uma estatura bem grande, despertou bastante interesse por ser goleiro. Quanto você mede? 1,85. 1,85 com 13 anos. Então, se destaca normalmente pelo tamanho. E no futsal, acaba sendo meio desproporcional, levando em vista que atletas, principalmente goleiro do futsal, geralmente não são tão grandes assim. Vini, então daí a gente achou você lá no Tuiuti. Na verdade, quem achou foi o Gladson e nos indicou o Vinícius. E ele acabou jogando a New Cup pra gente esse ano. Uhum. Bom, tua história na Máximos é meses, né? Então são 3, 4 meses? Acho que é. Sim. Então o Vinícius, assim, é um atleta que, digamos, no campo não tem tanta experiência, porém pela estatura e, vamos dizer que para quem não tem tanta experiência, está indo muito bem nos treinos. Eu estava observando o treino deles ontem. Tá fazendo um movimento interessante para goleiro de campo. A estatura dele ajuda bastante. Os próprios treinadores de goleiro falam que ele, apesar de ser grande, não é um atleta lento. Então, ajuda bastante. Vinícius, sei que você é mais envergonhado que o Calica ainda. Mas fala pra nós aí, como é que tá sendo os treinos ali? É diferente? É uma coisa que você nunca tinha vivido ainda? Os treinos são bem parecidos com o do Tuiuti, né? Mas, pô, é muito legal os treinos lá, não sei explicar. É diferente, a gente sabe que é diferente. Ele não sabe muito explicar como é, porém, assim, a intensidade do treino é diferente. Os treinadores pegam mais no pé ou não? Pegam um pouco mais? Não, pega um pouco. E é óbvio que a parte técnica de goleiro do futsal e do campo é diferente uma da outra. Mas então, assim, para a gente terminar a entrevista com vocês, Vini, o que você acha? Acha que dá para passar ou não? Acho que sim, acho que dá para passar. Na verdade, assim, eu, pelo pouco que eu tenho conversado com os meninos lá e assim, o Vini é um atleta, como eu já disse, pela estatura, bem requisitado, vamos dizer. Então ele tem várias propostas de testes aí. Então é o primeiro de vários que o Vini vai fazer com a gente. Então a gente acredita que ele vai ser aprovado, muito pela falta de goleiro também, né? E pela estatura dele, ajuda bastante. Bom, para encerrar então, meninos, boa sorte para nós, né?
que estamos nessa luta aí. Agora de tarde é o último treino deles. Espero que eles sejam aprovados. Aí a gente manda a notícia para vocês aí. Bom, pra gente terminar a nossa parte do jornal, vamos dar... Esse final de semana a gente tem início a Copa Cascavel de Futsal. Então, algumas das nossas categorias já estreiam, outras vão estrear na semana que vem. A gente vai ter agora mais uma maratona, o início de outra competição. Então, vou passar para vocês os jogos desse final de semana, tá? No domingo, o Sub-7 Prata, nossos pequenininhos vão iniciar a trajetória deles. Eles estreiam contra uma equipe muito forte, que é o Comercial. Clube Comercial, então, Máximos e Comercial pelo Sub-7 Prata. Vamos lá prestigiar nossos atletas, vamos ver como eles vão reagir à primeira competição deles. E eles jogam às 10 horas da manhã, lá no ginásio do Floresta, tá? Toda essa rodada vai ser lá no Floresta. Também, no domingo, pela manhã, estreia também o nosso 13 Bronze, contra a tradicional equipe do Country. Jogam às 9h20 da manhã também no ginásio do Floresta. Nosso 13 Prata e também nosso 13 Bronze. O Prata também estreia esse final de semana. Também contra o Country, um pouquinho mais cedo, 8h40 da manhã. Então a gente tem o 13 Prata, o 13 Bronze e o Sub-7 Prata. As 3 categorias estreando nesse final de semana. O 13 Prata estreia às 8h40 contra o Country. O 13 Bronze às 9h20 e o 7 às 10 da manhã. Beleza? Seria isso, agradeço todos. Ótima competição da Copa Cascavel. Esperamos chegar em todas as categorias. Esperamos fazer uma competição digna. E agradeço todo mundo que está acompanhando a gente aí. Continue nos acompanhando. Não deixe de dar a sua curtida, o seu like. Segue nosso canal, ajuda a gente aí na divulgação. A gente vai estar sempre fazendo para vocês aí. Beleza? E não esqueça, aqui o seu filho sempre atrasado como um profissional.